Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago informações importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço, solta o dedão nesse like, se inscreve no canal, confirma a sua inscrição aqui embaixo, nesse botão vermelho. Tem muita gente reclamando que o YouTube está bugando, a inscrição é de graça, tocou no botão, está escrito, ponto, não paga nada, vamos juntos, vamos falar de Vasco. Aqui deixa eu comentar algumas coisas com vocês antes de entrar nesses assuntos importantes que cabem ao Vasco. O Vasco pode sim subir nesse sábado, praticamente garantir o acesso com a vitória para cima do Criciúma. Vou falar em caso de vitória. Eu confio na vitória do Vasco sobre o Criciúma. Estou confiante demais. Estou nervoso porque sou vascaíno, mas também confiante na vitória. O técnico Jorginho tem trabalhado de maneira intensa para o time ganhar no entrosamento, encorpar para esse jogo contra o Sport. Vale ressaltar que o Vasco não vai ter o Raniel, porque foi punido por conta da confusão, que eu vou entrar nesse assunto ainda, entrar nesse mérito, sim, até o final, até na quarta-feira, dia de julgamento, para, enfim, decidir essa parada contra o Sport, para o Vasco somar também, não me interessa, vou dizer aqui, se o Vasco já vai estar na Série A, classificado para a Série A ou não, se o Vasco tem 200 pontos no campeonato ou não, o Vasco soma esses 2 pontos, porque eu quero que a regra se cumpra. E a diretoria do Vasco, o departamento jurídico do Vasco, todo mundo do Vasco tem que ficar ligado nessa situação. Precisam estar atentos a essa situação, porque é o Vasco. Ponto. Ponto. Não tem que inventar mais nada. É o Vasco, e o Vasco precisa somar esses pontos, vai somar esses pontos, eu acredito, eu confio nisso, e é isso. Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Estou vendo algumas pessoas dizendo, olha só, que foi um absurdo o que o Raniel fez. Pelo amor de Deus. Aonde a gente vai parar daqui a pouco? Absurdo foi o que a torcida do Sport fez, agredindo. Vou repetir aqui mais uma vez. A mulher lá, a moça do Corpo de Bombeiros, o rapaz também que estava tentando defender a moça, o massagista do Vasco, entre outras pessoas que foram agredidos dentro do campo. E aí o Vasco está errado. O cara incitou... Pelo amor de Deus, para. Vamos parar com isso. Então, assim, gente, o Vasco deve sim conseguir esses 2 pontos. Mas independente dos 2 pontos, que o Vasco consiga, na moral, a classificação, até porque não é proibido, não. Estou dizendo na moral aqui, é dentro de campo em São Januário. Vai ficar bonito, né? Mas a regra tem que prevalecer também. Nós não vamos rasgar a regra. Eu não vou parar de falar sobre a regra. Temos um julgamento na quarta-feira, então vamos para o julgamento, vamos transmitir o julgamento, vamos enxergar o julgamento e queremos justiça. É só isso. Não paga nada, só justiça sendo feita. Mas o Sport já perdeu o mando de campo, não é o suficiente. Não é isso que a regra fala. A regra fala na perda de pontos também, justiça total. Por tudo que aconteceu, por todas as agressões que aconteceram ali dentro. Parecia um campo de guerra. Só que só tinha um lado para vencer essa guerra, que era ali dos bandidos ali, dos marginais que estavam vestidos com a camisa do Sport. Não estou generalizando, deixando isso bem claro aqui, mas o Sport tinha a responsabilidade de proteger todo mundo ali. Como? Segurança pública, segurança privada. Deixei isso claro no vídeo de ontem aqui, no vídeo de hoje pela manhã, e vou bater nisso até quarta-feira. Até quarta-feira. Chega de sacanagem contra o Vasco. Para quando o próximo time, na próxima temporada. Porque, gente, uma coisa é você pensar aqui, no agora. Outra coisa é você enxergar lá na frente. Opa, lá atrás aconteceu isso com o Vasco. Isso não pode se repetir, não. Isso não vai voltar a acontecer, não. Não vamos deixar isso acontecer, não. É assim que eu, Eduardo, penso. É assim que eu, Eduardo, prefiro pensar. É nisso que eu, Eduardo, prefiro acreditar. A gente não precisa de muito. A gente precisa que a lei se cumpra. Tá certo? Agora entrando aqui no assunto Vasco da Gama, porque o Alex Teixeira vem treinando muito bem, o Nenê também, os meninos do Vasco, o Ignaldo, aliás, o Ignaldo que perdeu a madrasta. Olha, Ignaldo, muita força, Deus abençoe, você
grande jogador, sei que você tem uma vida, uma infância, né, difícil, mas eu tenho certeza do teu talento, da tua capacidade mental. Não se deixa abater pelo momento difícil. Sei o que eu estou dizendo, também perdi meu pai num acidente de trânsito. Então, assim, eu imagino que você esteja sentindo. Então, muita força, Deus abençoe sua vida, cara. Sabe, assim, de coração. Você é um menino de ouro, jogador do Vasco, do meu time do coração. Eu sei que você vai brilhar muito, não só com a camisa do Vasco, mas também com a camisa da seleção brasileira, entre outros clubes da Europa, porque você é um grande jogador e merece tudo de bom. Então, muita força, muita saúde e sucesso. Tá? Vale esse recado aqui pro Egnaldo, que perdeu a madrasta aí num acidente terrível. Então, gente, esse primeiro momento, tá? Voltando aqui agora pro assunto Vasco da Gama. O técnico Jorginho tem pegado pesado nos treinamentos, treinando repetições. O Léo Matos volta para a lateral direita. Aliás, fez muita falta nesse jogo contra o Sport. Eu falo sempre aqui que o Léo Matos é o melhor lateral do Vasco. É muito importante para o Vasco. Fez gols, deu passe para gols nos últimos jogos. Então, fez falta contra o Sport e vem fazendo falta, né, gente? É normal. O cara que é lateral de origem, sabe o que está fazendo na lateral direita. Mas aí o cara bate muito. O cara queria o quê? Santidade ao Senhor com o Léo Matos? É um cara que chega junto, normal. Temos esse tipo de jogador. Lá atrás tínhamos o Nasa, o Amaral, o Guinha Azul, né, que eram jogadores parecidos. Então, assim, não tem que ficar batendo no cara, porque o cara, o Felipe Melo baixa o cacete em todo mundo aí a vida toda, inclusive o Brasil perdeu uma Copa, mas não é o caso do Léo. Eu gosto muito do Léo, na moral mesmo, tô falando isso de coração, gosto muito do Léo Matos jogando na lateral direita do Vasco. Acho que ele é o melhor lateral do Vasco. É o melhor lateral que nós temos hoje no elenco do Vasco. É o Léo Matos. Então, para esse jogo contra o Criciúma, o Vasco, vamos lá, o Vasco venceu. Aí o Sport empatou com o Londrina ou perdeu. Gente, já praticamente dá o acesso para o Vasco. Né? Porque vão ficar faltando 2 jogos, Sampaio Corrêa e Ituano. Aí o Vasco já está classificado, e aí o Vasco teria que perder os 2 jogos, aí os outros clubes vencer 2 jogos, tirar uma diferença de 8 gols aí, isso sem o jogo, sem a vitória do Vasco contra o Criciúma. Eu tô falando agora, gente, na boa, assim, só se o Papai do Céu não quiser mesmo, mas o acesso, tenho certeza que ele quer o nosso acesso, sabe o que nós estamos passando, não tem sido fácil trabalhar diariamente, lutando, mostrando o Vasco para todo mundo. Não é absurdo falar que o Vasco merece o acesso, porque mesmo com a limitação do time, nós estamos vendo a dedicação do time, né? A diferença está entre limitação, temos essa diferença, e dedicação. Então, a dedicação do time é que vai trazer de volta o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só para passar as últimas informações para vocês aqui. Amanhã tem semifinal do Sub-17 contra o Grêmio, transmissão aqui do canal. Sábado, jogo contra o Criciúma, com transmissão aqui do canal, direto de São Januário. Então, se inscreve no canal, toca nesse botão aqui embaixo, não deixe passar batido. Vamos falar de Vasco, vamos continuar apoiando o nosso Vasco até o final. Está quase acabando e vamos dar as nossas mãos, porque juntos com o Vasco nós somos muito, muito mais fortes, de mãos dadas, unidos em prol do Vasco. Tá certo? Eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.